Bom dia pessoal, meu nome é Cleber Fabiano Gomes Amaral e hoje vou estar trazendo aqui para vocês um plano de aula, que é a atividade final da disciplina de Prática Docente para o ensino de Probabilidade e Estatística do professor Daniel. Esse plano de aula eu estaria aplicando aqui na Escola Antônio Mariano Siqueira, que é a escola onde eu trabalho, uma turma do 8º ano. Alunos, 25 alunos, e a duração da aula vai ser de 100 minutos, duas aulas de 50 minutos. A unidade temática é probabilidade e estatística. O conteúdo que eu vou estar abordando nessa aula aqui são as medidas de tendência central, média, moda e mediana e amplitude. A habilidade que eu vou estar trazendo aqui é a FEF08MA25, que é obter os valores de medida de tendência central de uma pesquisa estatística, média, moda e mediana, com a compreensão de seus significados e relacioná-los com a dispersão de dados, indicada pela amplitude. O objetivo geral desse plano de aula: compreender e calcular média, moda, mediana e amplitude por meio de situações do cotidiano, desenvolvendo a interpretação e análise de dados estatísticos. Objetivos específicos: identificar situações do dia a dia que envolvam coleta e organização de dados, calcular média, moda, mediana e amplitude, interpretar o significado de cada medida de tendência central, relacionar a amplitude com a dispersão dos dados e desenvolver o raciocínio lógico e a participação em grupo. Metodologia: a prática pedagógica ela será fundamentada na aprendizagem significativa de David Ausubel, que defende que o aluno aprende melhor quando o novo conteúdo se relaciona com sua realidade e seus conhecimentos prévios. Dessa forma, a aula partirá de uma situação do cotidiano dos estudantes, que é o tempo diário de uso do celular pela turma. A escolha desse tema ela favorece o interesse e a participação, pois faz parte da vivência dos alunos. A metodologia ela será expositiva, dialogada, investigativa e participativa, com coleta de dados reais da turma, organização das informações e resolução coletiva. O professor atuará como mediador da aprendizagem, conduzindo reflexões e incentivando a construção do conhecimento. Segundo Lopes, em 2008, o ensino de estatística deve proporcionar ao aluno a capacidade de interpretar informações e tomar decisões conscientes diante de situações reais. O desenvolvimento da aula. Bom, no primeiro momento, teria uma conversa inicial com os alunos e vou trazer para eles uma problematização. Uma previsão de 15 minutos para esse primeiro momento, onde o professor vai iniciar a aula perguntando quantas horas por dia os alunos usam o celular, quem é que usa mais tempo, se existe um tempo comum entre a turma e como podemos descobrir isso matematicamente. O professor vai explicar que essas respostas elas podem ser analisadas por meio da estatística e que serão estudadas 4 ferramentas importantes, que é média, moda, mediana e amplitude. Logo em seguida será apresentado o objetivo da aula no quadro, mostrando que a matemática ajuda a interpretar situações reais do cotidiano. No segundo momento, vai ser realizada a coleta de dados da turma. A previsão é de 20 minutos. Cada aluno deve informar quantas horas por dia utiliza o celular. O professor vai registrar os dados no quadro, numa lista organizada. E junto com a turma, os alunos irão organizar os dados em ordem crescente. Logo em seguida, o professor vai trazer aí alguns questionamentos. Qual número mais apareceu? Qual está no meio da sequência? Qual a diferença entre o maior e o menor valor desse conjunto de dados? Essas perguntas irão preparar os alunos para a construção dos conceitos. No terceiro momento, vou estar explicando aí os conceitos de moda, média, mediana e amplitude, e também vamos estar realizando aí alguns cálculos referentes a esse conjunto de dados que foram coletados. A previsão é de 30 minutos para esse terceiro momento. Começando pela média, você vai trazer o conceito de média, vai estar mostrando para eles também a forma, como é que faz para calcular uma média de um conjunto de dados. Em seguida, a moda, o professor vai mostrar que a moda é o valor que mais aparece. Depois a mediana, o professor explicará que a mediana é o valor central dos dados organizados. Caso haja uma quantidade par de números, será feita a média dos dois valores centrais. E por fim, aí desse terceiro momento, a amplitude, o professor explicará que a amplitude
Ela mostra a variação dos dados e que é a diferença entre o maior e o menor valor desse conjunto de dados. Para o quarto momento, iremos fazer uma atividade prática em grupo, previsão de 20 minutos. A turma ela será dividida em 5 grupos, de 5 alunos. Cada grupo receberá uma situação diferente do cotidiano. Trouxe aqui algumas situações que podem ser usadas, notas de uma prova, quantidade de irmãos, idade dos jogadores de um time, preço dos produtos da cantina e quantidade de alunos por turma. Cada grupo deverá organizar os dados, calcular a média, identificar a moda, encontrar a mediana e calcular a amplitude. Cada grupo registrará a resolução em uma folha para a socialização posteriormente. O fechamento aí, o quinto momento, vai ser a socialização, previsão de 15 minutos. Cada grupo apresentará rapidamente sua resolução, o professor fará a correção coletiva, reforçando os conceitos principais e finalizando com uma reflexão. Em qual situação a média ajuda mais? Qual a moda? Quando a moda é mais importante? O que a amplitude nos mostra? Assim, os alunos compreenderão o uso real da estatística no cotidiano. Os materiais necessários para essa aula: quadro, pincel, livro didático, atividades impressas, calculadora, folhas para registrar os dados e o caderno do aluno. A avaliação ela será contínua, diagnóstica e formativa, observando principalmente aí a participação nas discussões, o envolvimento dos alunos nas atividades, a interpretação correta dos dados, a realização dos cálculos e a argumentação durante a socialização. Trouxe aqui para vocês as referências, E para finalizar esse plano de aula, uma reflexão sobre a aula ministrada. Trabalhar a média, moda, mediana, amplitude com dados da própria turma deixa a aprendizagem mais fácil e interessante. Quando o aluno percebe que a matemática está presente em coisas simples do dia a dia, como o tempo de uso do celular, ele entende melhor para que serve esse conteúdo. Uma aula com pesquisa e participação ajuda o estudante a aprender de verdade, e não apenas decorar fórmulas. Ele passa a pensar, comparar e entender o significado dos resultados. E nesse momento o professor é muito importante, pois orienta, faz perguntas e ajuda na construção do conhecimento. Essa prática também ajuda no letramento estatístico, fazendo com que os alunos se tornem mais críticos e preparados para entender informações e dados que aparecem no cotidiano e na sociedade. Bom, pessoal, esse é o meu plano de aula. Irei estar aplicando aí nos próximos dias. E aquele que gostar, que também quiser utilizar, acho que aí ficou bem bacana, um plano bem enxuto e fácil de trabalhar. Valeu!